volto com o deputado Roberto Freire com a minha provocação. Não seria o PSD uma nova geração de líderes políticos? Olha, acredito que não. Eu acho que nós estamos vivendo um outro tipo de transição. Eu acho que a gente vive uma crise que eu diria revolucionária. Da mesma forma que lá na Idade Média, quando inventaram a imprensa, o mundo sofreu uma profunda revolução, e mudou tudo. Nós estamos vivendo isso. Nós estamos na era da internet, da rede, trazendo novos protagonismos, novas relações sociais, as instituições estão mudando. Uma delas, partido político, é datado. Partido foi criado na sociedade industrial. Essa sociedade do futuro vai encontrar outras formas. Isso vai demorar, é evidente. Isso não é para hoje, nem foi para ontem, e nem será amanhã. Mas nós já estamos vendo o embrião disso, com grandes dificuldades para todos nós que estamos vivendo. Por exemplo, o movimento dos indignados. Vamos dar esse nome para todos os movimentos, seja da Revolução da Primavera no mundo árabe, seja as manifestações contra a corrupção no Brasil, todos eles com uma coisa mais ou menos em comum. O quê? Contra partidos e, no fundo, contra a política, embora eles estejam fazendo política, mas contra a política, pelo menos a política institucional. Então, isso é mais ou menos presente entre todos. Isso significa crise, que é a crise dos partidos. O PSD, ao invés de representar algo novo, eu talvez possa dizer que ele é um bom representante da crise dos partidos. E crise dos partidos num país como o nosso, que não tem nenhuma tradição partidária. Nenhuma. Aqui acaba partido e cria partido por decreto. Bem diferente de países com uma consolidação democrática maior, uma sociedade civil mais organizada, que eu vou dizer, não precisa ir muito longe. Com todos os problemas, está lá na Argentina o peronismo, a União Cívica Radical, no Chile, partidos tradicionais, comunistas, socialistas, democrata cristão, vai no Uruguai, Branco, Colorado, apareceu uma frente ampla. Então, são países com estruturas partidárias seculares até. No Brasil, não. No Brasil, você muda por conta de uma determinada característica. O Brasil conseguiu, isso é um fato inédito no mundo, ter uma ditadura que tinha partido político e eleição. Nós passamos 21 anos com MDB e Arena, uma ditadura militar e tendo eleição, sob total controle. Ou seja, a sociedade brasileira se dá esse luxo de conviver com uma ditadura, sendo limitada nos seus direitos, mas tendo alguns resquícios de democracia. Era uma das coisas mais difíceis que eu tinha de explicar a qualquer estrangeiro, observador que vinha aqui, como é que nós vivíamos numa ditadura, mas tinha partido de oposição, tinha eleição, mas o Brasil é um pouco isso. O Brasil é isso. E aí partido político pode se dar ao luxo de dizer não é de direita, não é de esquerda, nem é de centro. Alguém pode dizer é ET, mas de qualquer forma pode ser criado e pode até exercer um papel importante, porque a política brasileira permite fenômenos como esse. Agora, eu, fazendo jus ao que prometi ao pessoal de casa, começo a reproduzir aqui as perguntas. A primeira pergunta é para o deputado Guilherme Campos, veio do Twitter e pergunta se os deputados que estão se filiando ao PSD se cansaram de ser oposição. É de Josivan Bracho. Não podemos caracterizar dessa forma, não. Porque a composição dos deputados que vão fazer a bancada do PSD aqui na Câmara é formada, em sua maioria, por deputados que têm a sua origem na própria base do governo. Não dá para ter esse carimbo. Agora uma pergunta para o Leonardo Barreto, que chegou do Emilson Costa. Ele diz, sou conservador. Até quando serei órfão da representação partidária, já que todos se dizem de centro? Aquele que é conservador hoje, talvez ele tivesse no Democratas, talvez uma alternativa. Mas o Democratas, inclusive, para conseguir se constituir como uma alternativa conservadora, ele tinha que se desvincular e cortar o cordão umbilical com o PSDB, que hoje ofuscava a identidade do Democratas e dificultava a possibilidade dele se afirmar como um partido de conservador e de direita. Qual o futuro que você vê para essas duas legendas, Democratas e PSDB?
São duas legendas que estão vivendo períodos bem complicados, né? Quem assistiu o último programa do PSDB viu que ainda existe falta de coordenação, enfim, as mensagens bastante segmentadas, né? Cada um falando sobre uma mensagem diferente. E o Democratas tem o desafio de se reinventar, né? Enfim, existe sim um eleitorado conservador de direita que pode ser explorado, mas para isso ele tem que tomar decisões e a primeira dela é exatamente se desvincular do PSDB para ter um projeto e uma identidade própria dentro de um projeto de médio prazo. Uma pergunta que chegou para o deputado Roberto Freire, de Alexandre Alves, de Divinópolis, Minas Gerais. Ele diz que as instituições são do jeito que são porque os deputados, entre outros políticos, aprovaram instituições assim. Então pergunta, qual a melhor forma de fortalecer os partidos no Brasil e forçar a fidelidade partidária? Olha, uma das discussões fundamentais na chamada reforma política é exatamente a ideia de que precisamos ter partidos mais representativos, com maior capacidade de representar a sociedade. Uma das ideias, e todo o debate se centra, até muitas vezes, qual é a reforma política? Aí é uma reforma eleitoral. Porque o sistema eleitoral não é algo neutro. O sistema eleitoral indica se você fortalece mais partido, você fortalece lideranças individualizadas, no sistema majoritário, sistema distrital ou sistema proporcional. Então, os sistemas têm a ver com o grau de partidos políticos, sua maior presença, maior representatividade. Então, há uma preocupação e não é verdade. Isso não é o parlamentar, não é deputado que cria instituições. Ele pode elaborar teoricamente, mas a instituição é criada pela relação social, Vou lhe dar um exemplo. Nós criamos na Constituinte, hoje mesmo estava falando sobre isso, criamos um Ministério Público como responsável por defender direitos difusos de cidadania. Retiramos o Ministério Público de ser instrumento do Executivo. O Executivo criou a AGU, a Advocacia Geral da União, que nós votamos hoje até a sua ampliação. Isto foi uma criação da Assembleia Nacional Constituinte. Mas a atuação do Ministério Público, quem está dando condições e características é a própria dinâmica social. Então, a política também, isso talvez até mais a política do que qualquer outra coisa. Deixa eu meter uma polêmica. Né? Não é com você, mas é uma ideia básica da questão da política brasileira é de que você tem partidos políticos que não têm longevidade e não terão, exatamente porque você tem um sistema que criou-se em cima da personalidade. O Brasil se vota nas pessoas. A reforma política está aí para modificar isso, deputado, claro, mas os deputados não chegam num acordo. Mas como é que eu vou modificar algo que está entranhado e que se você, aí sim é verdadeiro, e se você tem toda uma elite política que se beneficia disso? Por exemplo, o conservadorismo no Brasil. Não precisa ter partido conservador, porque o governo já faz a política. No Brasil, precisa direita se um governo que se auto-intitula de esquerda faz a sua política. Os banqueiros não têm o que reclamar, o grande capital recebe do governo aquilo que nunca receberam na história do país, um BNDES como instrumento da sua conformação e do seu crescimento. Se você tem uma política como o Bolsa Família, que é de uma funcionalidade conservadora ímpar. Por quê? Porque ela mantém status quo, ela não muda nada, embora melhore no até presente. porque a gente não tem um representante do PT aqui, infelizmente, para responder às suas críticas. Não, e também porque eu tenho várias perguntas para colocar aqui para os quatro. Não é um problema de PT, eu não tenho que estar chamando o PT hora nenhuma. Para com isso. O PT não precisa estar respondendo toda a crítica que se faz. Não. Eu tenho o direito de estar dizendo que o programa que o PT aplicou no governo é um programa de uma funcionalidade conservadora. Só que a sua crítica fica sem resposta. Com toda a retórica que, em alguns momentos, se diz de esquerda. Eu posso e você chama uma outra expressão nacional, o PT, para dizer, por exemplo, que a oposição que o PPS faz não é do agrado dele. E eu espero que não seja. Sugestão. Então, eu tenho uma pergunta aqui do Sérgio Guimarães de Freitas, do Rio de Janeiro. É para o Leonardo Barreto e para o professor Barbosa. Sou servidor público e interponho algumas inferências. O PSD
se consubstanciava numa linha auxiliar do antigo PTB getulista, que falava para a classe média urbana. E decorrente disso, eu pergunto, o PSD teria seu DNA em sinergia com o PSD getulista ou não? Uma pergunta que ele deve ter perdido o início do nosso debate, mas que a gente podia sintetizar. Acho que o professor Barbosa... Não, eu diria que são contextos diferentes e questiono a afirmativa de que o PSD foi uma linha auxiliar do PTB. Eu acho que não foi bem assim, até porque o PSD, quando surgiu em 1945, é disparado a maior força política do país. Na medida em que o país vai se urbanizando, o eleitorado do PSD vai se reduzindo e o do PTB vai crescendo. Tanto é verdade que nas eleições de 62, praticamente o PTB, em termos de Congresso Nacional, se transformou no segundo maior, da segunda maior bancada, muito próxima da primeira. E provavelmente, se não tivesse havido o golpe, em 66 seria a bancada majoritária do Congresso Nacional. E como contraposição, a UDN no crescimento urbano, e aí sim, ali com características bem mais conservadoras. E no caso da UDN, nesse período todo, ela manteve mais ou menos um equilíbrio no seu número de votos no país. Mas crescia, né? O PCD crescia. Crescia com a urbanização. Mas o PTB muito mais do que claro, um crescimento muito maior. Agora uma pergunta para o Leonardo, que é de Alexandre do Rio de Janeiro, Alexandre da Silva. Ele quer saber se existe alguma forma de colocar na reforma política uma cláusula de barreira para que haja um número máximo de partidos no Brasil. Ele diz que já existem muitos, se eu não me engano, 22 representados. A cláusula de barreira já foi aprovada uma vez, né, na legislação de 95, mas 96. Foi invalidada pelo STF. E foi invalidada pelo STF. Eu entendo que a cláusula de barreira ela até seria desnecessária se proibisse a coligação de partidos políticos. Né? Nas eleições proporcionais. Porque se proíbe... Aí o próprio quociente eleitoral é uma cláusula de barreira importante. Já existe. Né? Exatamente, é uma cláusula que já existe, que é o quociente, e aí, por si só, você teria a possibilidade de fazer sem conotação pejorativa, mas um saneamento, né, do sistema partidário. Só para o telespectador que nos assiste, o efeito da coligação na eleição proporcional é a pulverização do voto. Exatamente, uma perda de identidade dos partidos na hora que eles se apresentam aos eleitores. Né? Ok. Uma pergunta que chegou por e-mail, não tem identificação, só que é do Espírito Santo para o deputado, que é o representante do PSD. Ele pergunta qual a finalidade da criação do PSD. É um partido que nasce em meio a toda essa colocação que foi feita aqui de crise, de falta de identidade de partidos, a incapacidade dentro do modelo atual dos partidos estarem conversando com a sociedade. Surge o PSD sem uma personificação de um grande líder que conduza todo o processo, sem um carimbo com o que hoje está estabelecido dentro da política brasileira e que dá a oportunidade de políticos com mandato, sem mandato, sociedade, de modo geral, está participando do processo. Eu posso emendar outra pergunta? É de Valdomiro Trento. Obrigada, deputada. É de Valdomiro Trento, ele fala de São Paulo, é um telespectador assíduo do Expressão Nacional. Ele pergunta que proposta é essa mesmo de criar uma Assembleia Nacional Constituinte? Ele diz, se eu entendi bem. Essa proposta veio logo depois, na primeira reunião que houve do PSD, após a confirmação pelo TSE da sua existência. E a proposta é muito clara. É a constituição de uma constituinte específica para se avaliar a Constituição de 88. Existia uma previsão que em 5 anos ela deveria ser reavaliada, nunca foi feita, e é essa proposta que foi colocada por nós do PSD para ser analisada e ser viabilizada pela classe política. É simplesmente cumprir aquilo que estava combinado. Só um reparo histórico. Houve a revisão constitucional. Quando completou 5 anos, nós, e eu sou constituinte, nós definimos que em 5 anos haveria uma revisão. E houve. Só que ela foi muito restrita, porque as forças políticas naquela oportunidade não desejaram fazer mais. Então, e eu quero dizer que não está havendo nenhuma ruptura institucional no país que justifique nenhuma Assembleia Nacional Constituinte. A Constituição que está aí é uma Constituição cidadã
E tem mais, é ótima a Constituição. O problema é da sua implementação, de falhas da própria sociedade A brasileira. sociedade evolui. Ela precisa ser... Não, todos os nossos modelos têm que ser reavaliados. Constituição naquilo que é e básico. E aquilo que foi feito há 5 anos foi tão tênue que... Nem para a reforma política, uma assembleia, digamos, paralela que pudesse criar regras das quais os deputados atuais não se beneficiassem nem se prejudicassem? Olha, isso não é necessário. A Constituição precisa ser respeitada, inclusive nas normas que definem as suas reformas. Se a gente começa a quebrar isso, quebra não apenas para a reforma política. Aí alguém pode dizer que pode quebrar para qualquer outra coisa. E fundamental entender que Constituição é algo que tem que ter maior permanência e ter maior respeito. Ela tem regras muito rígidas para serem mudadas, exatamente pela sua dimensão em qualquer sociedade organizada. Se a gente ficar achando, não, mas isso tem um problemazinho aqui, então cria uma constituinte exclusiva, olha, isso é um risco muito grande em qualquer sociedade, muito mais numa sociedade como a nossa, que não tem muita tradição de prática continuada de democracia. É bom salientar que, inclusive, nós estamos vivendo, a partir da nova República, dessa Constituição de 88, o período mais longo de plena liberdade democrática. Não vamos mexer nisso. O Carlos de Jesus, de Minas Gerais, faz uma pergunta para o Barreto. Ele diz o seguinte, olha, já ouvi falar que existem lideranças como o Kassab e ele cita também lideranças do PSB de olho na eleição de 2014, não é nem 2012. O que você vê nessa movimentação, se é que existe essa movimentação, Barreto? Existe movimentação porque a política, o prazo dela e o horizonte sempre é a próxima eleição, né? Hoje o parceiro preferencial, e a eleição presidencial ela tem sido bipolar, né? PSDB versus PT. Exatamente. E existe um sentimento por parte do PSB, isso não é segredo para ninguém, né? De que ele seria um sucessor dentro de um processo pós-PT, né? Inclusive, na propaganda institucional do partido, houve uma mensagem nesse sentido. E existe uma disputa a respeito de quem seria o parceiro preferencial dentro desses processos políticos. Hoje, o parceiro preferencial e obrigatório desses processos é o próprio PMDB, pela capacidade que ele tem de conversar com todos os lados, né? E o PSD, enfim, estão atribuindo essa marca ao PSD e esses canais de conversa com o PSD, isso poderia facilitar esse processo. Com que liderança? Talvez a maior liderança hoje do PSB seja o governador Eduardo Campos, né, de Pernambuco. Lá de Pernambuco. Exatamente. Olha, não dá, alguém já disse, isso é uma coisa meio corriqueira em se dizer, não é? Eu não sei quem foi um mineiro, que política é como nuvem. Magalhães. Magalhães? É. Não é um autor que eu gosto muito de citar, de qualquer maneira. Ele dizia, olha, política é nuvem. Ela está com a conformação hoje, daqui a algum tempinho já é diferente. É isso que o Barreto está dizendo, e aqui foi, até eu acho que é uma coisa importante. Explicitado por ele, eu acho que foi uma informação dessa aliança preferencial. Mas não tem segredo nenhum? Não é segredo, mas é ninguém está. isso. Não, olha, eu estou agradecendo. É importante. Nossas análises. Uma ideia já, uma primeira. Se isto se consolidar, nós vamos ter algo que PMDB, PSB e PSD sendo instrumentos das alianças dessa polaridade que existe já há algum tempo, PSD, PSDB, PT. Então, isso está se delineando. Mas só que é uma nuvem que a gente pode estar vendo hoje. Amanhã já pode ser diferente. Mas hoje, e inclusive com esta confirmação, mais ainda eu começo a admitir que nós vamos ter algumas... E eu gostaria de dizer, grata surpresa para nós do PPS que fazemos oposição a isso que aí está. É bom que surja movimentos como esse. Um telespectador diz aqui, ele pergunta do Paraná, Célio Borba, para o professor de História. Ele pergunta, olha, eu aprendi na faculdade que partidos representam, mas os partidos, 22 ou 23 agora, com a criação do PSD, no caso do Brasil, tem tanta gente para representar, o tanto extrato da sociedade no Brasil para representar assim?
Claro que não, mas é claro que muitos interesses estarão sendo representados nessa enormidade de partidos políticos. Eu vou aproveitar essa pergunta, Aline, e voltar a uma questão que foi suscitada pela intervenção de um telespectador, creio que de Divinópolis, de Minas Gerais. E o deputado Roberto Freire deu a sua resposta, mas eu queria colocar um fato que me preocupa por demais. É a questão da fragilidade institucional do Brasil. Ele pergunta como fortalecer os partidos. Exato. Alexandre Rodrigues, de Minas Gerais. E que também se manifesta na fragilidade da estrutura político-partidária no nosso país. Eu acho que há uma questão de fundo nisso aí. É claro que existe uma história por trás disso. São 500 anos de uma história marcadamente assinalada pela exclusão. E quando eu falo de exclusão, não é apenas social, não apenas econômica, mas é cultural e é política também. Mas, sobretudo, nós ainda não conseguimos, estamos em pleno século XXI, e não conseguimos fazer uma grande revolução absolutamente indispensável, até para que a cultura política no Brasil se fortaleça, que é a revolução da educação. Esse é o problema número 1, me parece. Não adianta eu ficar pensando muito em termos de uma reforma política, imaginando que ela tenha o dom de alterar radicalmente a maneira de se fazer política no país, de se governar no país, se eu tenho uma população majoritariamente incapaz de discernir, porque ela não tem informação mesmo. 70% dos brasileiros, de 60% a 70%, são analfabetos funcionais, ou seja, conhecem as palavras, conhecem as letras, sabem ler, mas não conseguem compreender aquilo lá. Então, como exigir uma solidez de cultura política numa sociedade que não foi capaz de dar aos seus filhos, um país que não foi capaz de dar aos seus filhos uma educação de qualidade? Já que você Barbosa complementou uma pergunta que veio para mim, deixa eu complementar uma pergunta que foi para vocês aí, para Barreto, sobre o número de partidos. A gente precisa tomar cuidado. Eu já respondi uma vez para isso. Partido é um direito da cidadania. Não pode ser tutelado pelo Estado. Mas há uma tendência autoritária na sociedade brasileira de tutelar. Aí vem com a ideia. A ditadura inventou 2. Arena e MDB. E achava que com isso estava resolvido. E muitos ficam imaginando, eu já disse, por que não bota 7? É um número cabalístico. Mas vai depender de nós, mas do 7 legislador. Não, são 22. Aí daí, Vem pode 23. ser 50, os Estados Unidos têm mais de 100. E a não, Agora, representados na Tunísia... não, deputado. Hã? Representados não. Com representação Não estou falando de representação, estou falando de existência. Ah, sim. Todos têm direito E a daí? voz. E se o povo, lá, por exemplo, lá na Tunísia foram 110 numa reconquista democrática, e daí? É direito da cidadania, se representa mais ou menos, quem vai definir é a própria cidadania, e não alguém que diz, não, tem um número excessivo, entendeu? É perigoso isso, é o que eu digo. Qual é o número que vai ser o bom, o ideal? Isso, cada cabeça é uma sentença. Então, nós não chegaremos nunca, não pode buscar nisso. É evidente que isso pode trazer um certo atropelo, mas aí mais uma, de gerar polêmica. O problema brasileiro não são dos pequenos partidos, são dos grandes. Eu vou partir para a rodada final. Eu queria um exercício, de novo, de futurologia, como o deputado Campos colocou aqui, para a criação do PSD. O que o partido vai ser e o que o partido não vai ser, bem rapidamente, que eu tenho 2 minutinhos para encerrar o programa, começando com o Leonardo. Tá, eu estou muito atento, viu, deputado, para a coordenação que vai haver para a eleição municipal de São Paulo. Tradicionalmente, o que está acontecendo em São Paulo está sendo exportado para o país, o conflito PSDB-PT em grande medida está lá. E o movimento de filiação e foi eu acho que em São Paulo. exatamente, eu acho que o posicionamento do PSD na eleição de São Paulo vai ser muito importante para definir o caminho que ele vai seguir nacionalmente. Enfim, estou prestando bastante atenção lá no estado, na cidade do Deputado Campos. Minha cidade é Campinas. É Campinas. É Campinas. O PSD vai ser uma grande alternativa ao eleitor, procurando se sintonizar com essa nova sociedade que está aí, com as redes sociais, com a participação, e que tem olhado o partido político com muita desconfiança. Nós estamos aí para quebrar esse paradigma de partido político olhado com desconfiança. Professor Antônio Barbosa. Talvez, diferentemente dos 3 colegas de mesa, eu acho que, no fundo, a criação do PSD aposta num esgotamento do PMDB. Eu acho que pode parecer uma futurologia meio estranha minha, mas eu acho que, por uma série de razões, o PMDB, que é o grande
peão desse processo histórico brasileiro, pelo menos desde as eleições de 1982, eu acho que há no ar alguma coisa em termos de esgotamento desse tipo de partido, desse tipo de comportamento. Não sei. Talvez o fato do PSD ter nascido tão forte a partir dos estados, que é exatamente onde reside a grande força do PMDB, seja um sinal disso. Deputado Roberto Freire, para encerrar. Olha, eu vou na linha do que ele lançou. Se o PSD conseguir trazer o PSDB para o seu candidato em São Paulo, ele pode estar dando um sinal junto com o PSB da criação de um outro polo. Né? Então, o entender da política não é nenhum número de deputados que vai ter, não é o tempo de televisão que não vão ter, né? Vão ter dificuldade, mas São Paulo pode dar uma sinalização significativa nesse pêndulo que PMDB representa e que o PSDB pode vir a querer representar. Isso na política brasileira, infelizmente, não acho isso algo bom, mas é algo que é bem real, já tradicional e que pode estar nos ajudando a que a gente fuja, né, dessa tendência que é bipolar, PSDB, PT. Quem sabe? O PPS vai continuar cumprindo com seu papel de fazer uma oposição ao que aí está, firme e corajosa. Eu estou recebendo aqui informação da diretora do nosso programa que existe um novo partido que parece que vai ser criado também, é o PPL. A gente vai ouvir mais novidades sobre esse partido esta semana, deputado? Pátria e Liberdade. Da Pátria Livre. É o que a nossa diretora está me passando aqui pelo ouvido. O movimento MR8, em parte, fundamentalmente disso. É um partido que vai surgir, não vai dizer que nem é de centro, nem de esquerda e nem de direita. Eu acho que vão dizer que será um partido de esquerda. Eu acho que vai homenagear Orestes Quercia. Mas isso faziam no seu pragmatismo. Né? Bom, o Expressão Nacional está terminando. Eu agradeço a presença de todos vocês aqui e agradeço a você de casa que sempre nos acompanha. A gente se vê no próximo programa. Até lá!